Salve, salve! Vamos mais uma vez aqui falando para os membros do canal, os membros nada patético e nem pífio nem patético, né, respondendo perguntas, né, aqui do Mauro César Responde, número 2. Começamos então com o Fabiano Walter. Ele pergunta: o Botafogo com a queda iminente, sem resultados esportivos relevantes, falta de grandes receitas no curto prazo, política bagunçada que inviabiliza qualquer investimento ou plano SA, ativos insuficientes para cobrir buracos, torcida que não parece ter tamanho suficiente para sustentar o peso do problema. Estamos testemunhando o término de um gigante? Existe alguma saída? Você não sente futebol menor, especialmente o carioca, ao ver times históricos passando por essa situação? Amar, amo odiar meu rival, diz ele, e sem eles o futebol perderia um pouco da graça. Sem dúvida alguma, e a situação do Botafogo, Walter, é muito difícil. É muito difícil. O Botafogo passa, de fato, por um processo de apequenamento. E a recuperação do clube é algo que no curto prazo não consegue se ver. O jogo de domingo contra o Corinthians foi absolutamente desanimador para o torcedor do Botafogo, time fraquíssimo do ponto de vista futebolístico, digamos assim, sem nenhum poder de reação. E não dá nem para colocar a culpa em técnico, nem nos jogadores. É um elenco mal formado de um time que tem uma camisa mais pesada do que outros que brigam contra o rebaixamento e que dificilmente escapará da queda para a segunda divisão, vai precisar de uma reação incrível. Realmente o Botafogo é muito triste o que está acontecendo. Viviane Lotice, né? Ela fala aqui que não havia nenhum trabalho com destaque absoluto, tem como dizer qual técnico foi melhor em 2020. Ao final da temporada a gente pode falar, eu acho que agora é um pouco cedo para isso. No momento alguém dirá que foi o Diniz, mas se ele não for campeão, né, com as eliminações que já teve nesse ano, e se o Renato conseguir, por exemplo, a conquista da Copa do Brasil e nenhum brasileiro ficar com a Libertadores, aí pode ser que falem que é o Renato. Vamos aguardar mais um pouquinho. Wagner Medeiros, o time do Flamengo contra o Fortaleza, em minha opinião, estava de ressaca do Natal. O que você acha? Não acho que foi ressaca, eu acho que foi uma partida ruim. Uma partida muito ruim, a pior desde a chegada do Rogério Ceni. Emerson Rodrigues, ele pede aqui lembranças para os sobrinhos dele, o Ítalo e o João Iago, um abraço para os dois. E manda a pergunta: você acha que o Flamengo deve manter Rogério Ceni para a próxima temporada? Sim, acho que sim. O trabalho dele, na minha opinião, mal começou. Acho que há muita precipitação e muitos julgamentos acelerados, que é uma coisa insana o que está acontecendo. Não se trata de passar pano nem nada, é só aguardar mais um pouco para ver o que vai acontecer. Acho tudo muito cedo, muito precoce. Vinícius Mota, ele viu outro dia, o YouTube sugeriu para ele a live que eu fiz com o João Guilherme no começo da pandemia. Ele gostou muito e pergunta se o canal trará outras lives semelhantes. Tem outras lá, tem com o Lúcio de Castro, tem com o Dudu Monsanto, tem com o Roger Machado, técnico, falando coisas importantes na época, né, inclusive sobre questões além de futebol, e faremos outras sim. Tem também sobre torcida organizada com Bernardo Buarque. Dá uma procurada lá na playlist de lives que você vai encontrar, Vinícius. Muito obrigado pela sua mensagem. Carlos Rocha, mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Aí ele pergunta: a despeito do desempenho e pensando especificamente na situação financeira, Botafogo, Vasco, Santos, Corinthians e outros não são reféns de suas próprias histórias? Isto é, ainda que estejam endividados, gastam muito a fim de manter uma pose de time grande, quando na verdade deveriam tomar um remédio amargo e equilibrar as contas. Concordo totalmente. Mas a cobrança da torcida e de parte da imprensa, ela ignora a condição financeira desses clubes, né? Ou seja, há mais personagens nesse contexto que colaboram com a desgraça financeira desses clubes tão pesados e importantes. Bruno Porpeta: porque o Arrascaeta é sistematicamente substituído, mesmo que em muitas ocasiões esteja jogando melhor do que Everton Ribeiro? Só o técnico pode dizer, mas acho que os dois estão jogando abaixo, o Everton Ribeiro está jogando pior ainda, mas os dois não têm correspondido. Ramon Viega: com a possível ausência de mais títulos na temporada do Flamengo, podemos parar um desmanche no elenco principal ou ter chance de segurar? Acho que tudo pode acontecer, depende do que vai se desenvolver até o final do campeonato. O Flamengo não está fora da disputa pelo título, pelo contrário, ainda está lutando pelo campeonato. Se o Flamengo não for campeão, jogar muito mal, muita coisa vai acontecer. Se o Flamengo for campeão, vai acontecer de repente pouca coisa. Vai depender. Qualquer previsão nesse sentido hoje é chute. E a gente aqui não trabalha com chute. Tem gente aí que chuta pra caramba. Eu prefiro ir atrás da informação, e hoje não existe informação nenhuma a respeito, apenas especulações. João Guimarães, ele manda aqui: Candangolândia, Distrito Federal. E ele pergunta se dá para o Flamengo ser campeão. Sim, dá para ser campeão. Por que não? Está difícil, mas não é impossível. Muito jogo pela frente. Naixon Rodrigues: mesmo ainda com chance no Brasileirão, esse ano me parece desastroso para o Flamengo. Perdeu seu técnico campeão em 2019, tomou várias goleadas, investiu em um técnico que não deu certo, e ainda não resolveu a questão financeira da sua demissão. Vieram também eliminações e, para completar, teve um ano pior que seus principais concorrentes, Palmeiras, por exemplo. O que fazer pensando na próxima temporada? Bem, o Flamengo não teve um ano pior que o Palmeiras. O ano não acabou.
O Palmeiras avançou nos mata-mata mais que o Flamengo. Mas se o Flamengo for campeão brasileiro, o Palmeiras não ganhar nenhum dos dois títulos. Não dá para falar sobre fracasso numa temporada que não acabou. É possível ter sucesso em 21? Claro que sim. Agora, o Flamengo teve problemas a partir da saída do técnico e de uma contratação que não deu certo. Agora, quais as opções que o Flamengo tinha quando trouxe o Domenech? A tentativa foi válida. O erro foi colocar uma multa altíssima, né? Você até aborda esse assunto, mas a tentativa foi válida. Qual o técnico aqui no Brasil que você contrataria? Pense, volte no tempo, volte para o período lá do começo da pandemia, a saída do Jesus. Complicado. Alex Prota. O Flamengo teve paciência em 6 anos pagando dívidas com times medíocres. Será que terá paciência de um trabalho longo de um treinador, mesmo com maus resultados? O sucesso de Jesus e o time de 2019 parece não ajudar para essa paciência. O que você acha? Obrigado pela mensagem, Alex. Eu acho isso. O Flamengo teve resultados instantâneos com Jesus, quase que instantâneos. Foi muito rápido, mas não vai acontecer toda hora, gente. E aí não há paciência. E fica realmente difícil, né? Eu acho que o que estão fazendo agora com o Rogério é uma precipitação tremenda. Vamos esperar um pouco para ver. Claro que ele tem errado, também tem acertado, mas é um trabalho ainda muito no começo. O Marcelo fala aqui, o Independiente também é odiado na Argentina? Se sim, isso vem de onde? Da relação deles com o Julio Grondona? Em parte isso, para alguns rivais. E claro, é um time grande da Argentina, então é odiado pelos rivais, especialmente pelos torcedores do Racing, obviamente, que é o maior rival. Jorge Moraes Júnior. Por que o Flamengo não consegue jogar com o Rogério Ceni que jogava com o Jorge Jesus? O Flamengo não jogava jogava com o Jorge Jesus, nem com o Jorge Jesus em seus últimos jogos, não esqueçamos. Né? E não é assim, liga o botão e funciona. Essa falta de entendimento, às vezes, do torcedor que é muito grave. Alguém acha que no instante assim tudo se modifica e melhora? E o Flamengo não fez jogos ruins todas as vezes. Contra o Bahia foi excelente com o homem a menos a virada. Contra o Santos muito desfalcado, mas venceu com autoridade. Chegou a abrir 4-0, mandou bola na trave, aí depois tomou um gol e mais uma bobeira da defesa, que é um problema sério a ser corrigido. Mas venceu bem. O Flamengo contra o Coritiba era para ter dado uma goleada enorme e perdeu um caminhão de gols. Contra o Racing foi eliminado, criando muitas situações de gol. Contra o São Paulo do Maracanã, quando o Hugo fez aquela bobagem, o Flamengo perdeu para o São Paulo no último lance, o gol do Brenner. O Flamengo jogou melhor que o São Paulo e fez um bom jogo, foi o primeiro do Rogério. Teve bons momentos aí, gente. Bons momentos aí. Então é muito pouco tempo. Na verdade, no brasileiro, o Flamengo teve 6 jogos com o Ceni, 4 vitórias e 2 empates. Um deles, o Hugo não empurrou a bola para dentro do gol com um gol vazio. Tipo, jogou mal, mas poderia ter vencido. E agora, no sábado, até escorregou em pênalti, o Pedro teve a infelicidade de sofrer. Então, muita calma, né? Acho que tem que ter calma. Acho que é muita pressa para se fazer avaliações definitivas. Eu acho que é melhor esperar. Diogo Souza. Sem dinheiro, o Flamengo poderia adotar as contratações no troca-troca? Depende da troca. Né? Tiago Luiz da Silva. Obrigado pela mensagem, Tiago. Ele fala aqui, sabemos que o Flamengo é uma bomba relógio, que as coisas foram bem no período de Jesus porque as vitórias calaram. Por aí, bem por aí. Hoje, quantos grupos fazem parte da gestão Landim? Eu não sei quantos são exatamente, são muitos. Nos bastidores já há nomes ventilados para a próxima eleição. Eu não vou falar sobre isso porque tem especulações, mas aí se eu começar a falar em nomes, parece que eu estou propagandeando nomes. Vai ter uma briga de foice no escuro aí de gente que quer se candidatar. Tem muita água para rolar ainda, é um pouco cedo para falar sobre isso. Por exemplo, só no Conselho do Futebol tem 3 integrantes de 3 correntes diferentes, cara. O Conselho do Futebol tem o vice de futebol, o presidente, o vice de relações externas e 3 integrantes de 3 grupos políticos diferentes que apoiaram o presidente na sua campanha. Só aí você vê. E agora, de um outro grupo, foi colocado um polêmico, controverso novo vice-presidente de esportes olímpicos. Enfim. Tiago Ribeiro, obrigado pela sua mensagem, Tiago, e pelas suas palavras. Ele pergunta aqui, você não acha que foi perdido uma ótima chance de tentar adequar o calendário do futebol brasileiro ao europeu? Foi. Tem só um aspecto que eu entendo quando alguém fala assim, se nós esticássemos o calendário até o meio do ano de 2021, as receitas de 2020 seriam espaçadas por um ano e meio e só receberíamos no início do segundo semestre de 2021. Então tem esse problema também. Mas seria excelente se isso fosse viável. Infelizmente, não aconteceu. Renan Furtado. A queda de rendimento do Palmeiras é uma questão física pelo excesso de jogos ou só acabou aquele efeito de chacoalhada da chegada do Abel Ferreira? Essa é a pergunta que eu estou fazendo a mim mesmo, Renan. Eu estou achando que até agora o Abel Ferreira deixa a desejar. O time não tem repertório. Reclama que o elenco é curto. Algumas reações do técnico português me lembram alguns técnicos brasileiros. É claro que essa não é uma avaliação definitiva. Vamos aguardar os jogos agora contra o América, o jogo contra o América, os jogos contra o River Plate na Libertadores e ver se o Palmeiras vai apresentar um futebol melhor. Mas, por enquanto, eu acho que ele dá motivos para que o torcedor fique até preocupado. Fernando Cabral. Antes do jogo contra o Fortaleza, lendo a escalação do Flamengo, mesmo com desfalques, viu um timaço no papel, na estratégia que se viu. O que está acontecendo? O time jogou mal, mas na semana anterior acho que jogou uma boa partida contra o Bahia, nas circunstâncias.
né, com menos um homem aos 9 minutos. O time foi extremamente lutador e o técnico fez mudanças para ganhar o jogo. O Flamengo virou um jogo. Se o Flamengo tivesse se contentado com um empate em 3-3 e levasse um ponto ali e vencesse o Fortaleza, estava todo mundo achando ótimo. Todo mundo não, mas a maioria ia achar ótimo, porque entender que o empate foi bom, teria sido bom nas circunstâncias e venceria o Fortaleza, está tudo certo. Então acho que menos. Calma, vamos esperar mais um pouco. Gil Honeyman, você acha que o Isla é do mesmo nível do Rafinha? Eu acho que ele é mais jovem, de outras características, mas está num time, jogando num time que não está ajustado. O Rafinha jogando no time ajustado. Né? Feliz 2021 para você e sucesso também, Gil. Obrigado pela mensagem. Gustavo Mostaro, obrigado pela mensagem também, pelas palavras. Ele fala que você é a favor da volta do público aos estados em 21 dos moldes da Premier League, no momento que for permitido um público diminuto, sim, aos poucos. Acho que é o que deve acontecer. E fala, sem receita de bilheteria haverá uma queda de qualidade no elenco dos clubes brasileiros? É possível que sim. Marcelo Ferreira Brito, alguma chance de JJ voltar ao Flamengo? Hoje nenhuma. E detalhe, as pessoas, se ele voltar, vão criar uma expectativa de sucesso imediato, pode ser uma grande decepção. Se existisse ciência exata no futebol, Jesus estaria brilhando em Portugal e até agora ele vem fracassando, embora ainda possa reagir, evidentemente. Heitor Martins, pelas imagens da Flá TV, é possível notar o descuido com algumas áreas do CT, sobretudo muros mal pintados, equipamentos de treino jogados na beirada do campo, redes de proteção largadas. Não acho que isso contamina o ambiente? Pelo menos a mim passa uma sensação de amadorismo. O clube profissional deve cuidar do seu patrimônio de forma impecável. Bem, eu concordo com você, Heitor, só que eu não vou aqui cometer uma leviandade de fazer uma avaliação sobre o estado de coisas por algumas imagens, que, para ser sincero, eu nem prestei atenção nesses detalhes. Eu respeito a sua opinião e as suas observações. Se realmente a coisa está como você está falando, tem toda a razão. Mas eu não vou fazer um comentário porque eu não vi. Não estive lá. Aliás, nunca fui ao CT do Flamengo, não sei como é que está, como é que não está. E não tenho nenhuma informação sobre isso. Tendo alguma informação, a gente volta até a falar a respeito desse assunto. Edson Carvalho, ele manda um abraço lá de Salvador, na Bahia, e fala, você não mantém a sua opinião sobre o René ser um bom jogador para compor o grupo? Sim, eu acho que o René é um jogador que compõe bem um grupo e não tem vivido uma boa fase, não tem jogado bem. Mas especialmente por quê? Porque o titular é muito melhor do que ele, então a referência ficou mais complicada, e o reserva é um jogador que fez algumas boas partidas, é um garoto ainda, e no imaginário da torcida ele é o novo lateral esquerdo da seleção brasileira, o novo júnior. E é muito cedo para isso também, o Ramon é um menino. Então vamos com calma. Agora o René ele costuma ser um jogador cumpridor, mas está na fase de fato ruim, não ter jogado bem. Mas sempre foi um jogador que entrou ali, deu conta do recado, foi eleito até o melhor lateral do brasileiro no ano retrasado. O Gilão Pinto, creio que o Flamengo em 2019 cresceu mais do que deveria, pois o ego em campo e fora inflara a ponto de esquecerem que o jogo é jogado. Isso pode ser realmente, Odilon, um dos fatores da queda do Flamengo. Sua abordagem é muito pertinente. Daisy Chaves, ou Deise Chaves, sei que não podemos contar com isso e que existem problemas. Você não acha que está faltando um pouco de sorte ao Flamengo? Sim, sim, sem dúvida alguma. Acabei de citar aqui, gol perdido, erro bobo, sorte, incompetência e falta de concentração, né? No caso dos erros do Hugo e do Lincoln. Ivan Fernandes pergunta se eu manteria o Ceni em 2021, mesmo sem o título brasileiro. E como é o futebol apresentado, apesar do material humano qualificado que ele tem em mãos. Bem, para isso ele tem que esperar, o Flamengo ainda vai jogar mais o quê? 12 jogos, né? Então, ao final, o Rogério terá 18. Aí nós vamos poder fazer uma avaliação. Agora, fazer uma avaliação agora, depois de meia dúzia de jogos, depois de pegar um time bem bagunçado, vários desfalques, os confrontos com o São Paulo com vários desfalques, ficou sem os dois centroavantes em jogos decisivos, até na Libertadores. A gente está esquecendo já isso tudo. Né? E o time estava pessimamente com relação à sua defesa. O Flamengo chegou até a pior defesa do Campeonato Brasileiro, gente, junto com o Goiás, ou a segunda pior defesa, algo assim, né? Pior defesa. Um horror, gente. Então, assim, essa reconstrução não é feita em 5 minutos. Jorge Augusto, de que forma tem que ser avaliado o trabalho ser avaliado sem título ou trabalho, o título é consequência. Ele pode terminar o ano sem o título e terminar a temporada jogando muito bem. Agora, terminar sem o título jogando muito mal, aí é o caso a pensar realmente o que fazer. Né? Mas vamos aguardar. Ainda tem muito jogo. Leandro, depois da frustração com o Domenech, caso o Rogério Ceni não consiga um resultado satisfatório e venha a sair no final do ano, você acha que o Flamengo deveria buscar um técnico estrangeiro? A priori, sim. João Miguel Melilo, bom dia. Ele manda aqui, prazer ajudar o seu trabalho, e eu agradeço, João, pela sua colaboração. Primeiramente, ele pede o desbloqueio no Twitter, então vamos aqui ao primeiro bloqueado arrependido membro, aqui no nosso Mauro César Responde. Essa modalidade não tinha acontecido ainda, de desbloquear aqui. Na live é toda hora, mas aqui não tinha acontecido. Então, João Miguel, que é torcedor do Galo,
está devidamente desbloqueado. Muito bem. A pergunta que deixa sobre o meu time Atlético. Das contratações que vieram desse segundo semestre, qual você considera que deu muito certo? Até mais do que você imaginava, qual a decepção para você? Talvez o Keno, e até agora a decepção, é cedo para falar isso, mas acho que o Zaratio ainda pode jogar bem mais. Pode jogar bem mais, mas também é muito pouco tempo, né? De novo, né? E assim, o São Paulo talvez no segundo ano consiga realizar um grande trabalho no Atlético. A gente fica imaginando que em 6 meses vai ser tudo maravilhoso. O trabalho desse ano realmente deixa a desejar. Mas será que esse é o tempo ideal? Talvez ele precise de mais um ano para colocar o Atlético naquilo que o Atlético deseja, que é ganhar o Brasileirão e disputar os títulos importantes. Mais uma vez, obrigado pela sua participação. Caio Laiun. Você acha que alguns jogadores estão abaixo do que podem render em 2020, 2019, renderam acima do que normalmente podem? Eles renderam acima em alguns momentos, mas podem render muito bem novamente. E tem relação, de fato, com o treinador? Claro que tem relação com o treinador. Mas, é o que eu falei, muitas transformações. Né? E uma temporada bem atípica, Covid. Então, não dá para comparar um ano diferente do outro, tudo muito diferente. Cláudio Rosenberg. Mesmo com os jogadores serem atletas de alto rendimento, você não conseguiria apurar essa Covid juntamente com aquela parada e volta antecipada quanto a parada não afetar a forma importante do elenco? E os elencos? Sim, sem dúvida alguma. Eu não posso apurar isso, né? Porque aí não tem um estudo sobre isso. Os clubes deveriam, já falamos sobre isso no Linha de Passe na ESPN, já falei sobre isso nos outros espaços, aqui também. Se os clubes fornecerem essas informações a alguém que vá compilar todos os dados para saber como está o desempenho atlético dos jogadores que tiveram Covid antes e depois da infecção, você vai ter um mapa mais claro dos impactos físicos provocados pela infecção, pelo novo coronavírus. Mas eu acho que sim, inclusive alguns jogadores falam isso. Né? Eu acho que o impacto, só que ele varia de pessoa para pessoa, né? Cada um tem uma reação. André Souza, ele pergunta se o Flamengo pode desenvolver uma cultura vencedora. Eu acho que isso pode levar mais tempo. Ele fala aqui da mentalidade e tudo mais, chegando entre os 4 da Libertadores. É de João Pessoa na Paraíba. André, obrigado pela sua mensagem. Cara, vamos aqui recapitular, por exemplo, o time dominante, ou de maior impacto e destaque na América do Sul nesses últimos anos, o River Plate. Foi para a segunda divisão argentina, subiu em 2012, foi campeão argentino em 14 no primeiro semestre e foi campeão da Sul-Americana em dezembro daquele ano de 2014. Em 2015 foi campeão da Libertadores, mas só em 2018 foi ganhar de novo a Libertadores. 3 anos depois. É como se o Flamengo ganhasse em 19 e fosse ganhar em 22. E aí, de novo, em 19 chegou à final e pode chegar à final agora em 20 outra vez. Está já de novo na semifinal o River Plate. Então, essa situação de destaque até uma hegemonia eventual, ela é construída com o tempo. E não assim, 2, 3 anos sai ganhando tudo. Eu acho que isso é muito difícil de acontecer. E aí você vai criando uma cultura vencedora, mas o tempo é necessário para criar essa cultura vencedora. E o tempo não passou ainda, no caso específico do Flamengo, que é o clube que você cita. Vinícius Ribeiro, ele fala que o Flamengo está desligado em certos momentos da partida, sem a gana pela vitória. Tem isso, o sábado ficou muito claro. Ele fala que a torcida ausente também influencia. E ele quer saber o que eu acho da postura da diretoria. Eu acho errado ignorar a questão psicológica, que é o que você pergunta aqui. Falta um líder, um capitão com mais voz ao grupo. No ano passado ninguém sentia falta de líder. Acho que está faltando futebol mesmo, não é questão de dar esporro, não. Acho que é jogar bola. Tem boas lideranças no elenco do Flamengo. E não concordo com um pouco caso eventual com relação à importância da psicologia. Gabriel Paiva. Ele manda aqui palavras muito generosas aqui e tudo mais. Ele fala se eu sei de algum top 10 ou 12 similar ao da Premier League, mas de clubes brasileiros, sobre títulos e tudo mais. Podemos pensar nisso, que eu fiz o vídeo sobre a Premier League, né? Eu vou pensar em desenvolver, Gabriel, algo nesse sentido, tá bom? Obrigado pela sua sugestão, muito boa. Márcio Marques, obrigado pela mensagem, ele muito generoso também nas suas palavras, eu agradeço de coração. E ele fala aqui, poderia contar alguma história sua assistindo algum jogo no cilindro? Você acha ele parecido com o Canidé? Ele é maior, ele é redondo também, mas ele é bem maior. Ele fala aqui que eu sou uma peça rara. Obrigado. Entendi como elogio pela maneira que você escreveu, Márcio. A história para mim do cilindro, dos jogos que eu estive lá, é a história do título de 2014. É uma loucura. O time não era campeão há 13 anos e a conquista no jogo contra o Godoy Cruz na última rodada, a vitória por 1-0, o gol do Centurion, foi um dos momentos mais emocionantes que eu vi no estádio de futebol. A gratidão daquelas pessoas com relação ao Diego Milito, que foi o herói da conquista, e aos jogadores, e ao técnico Diego Coca, é uma coisa muito bonita, sabe? De um amor incondicional. Vivi ali momentos inesquecíveis da minha vida, participando daquilo, estando ali presente e vibrando também, claro. Foi muito emocionante, foi demais, foi demais. Até lembra, fica até um pouco, né, dá um friozinho na barriga. O Wilton Costa.
O fato de o Brasil ser um país monoesportivo, onde só se fala de futebol, é um fator determinante para tantos jornalistas perderem espaço em seus respectivos empregos? Não sei, eu acho que não é exatamente por isso, não. Eu acho que não. Eu acho que poderia ter mais espaço, mais mercado, se o interesse fosse maior por outros esportes. Geraria mais empregos, mas não acho que seja por isso que perde emprego, não. Perde por diversas razões, não exatamente por essa razão. Roberto Romano. O que pode ter causado essa mudança tão brusca na forma de jogar do Flamengo contra o Fortaleza? Jogo burocrático, sem infiltração, sem agilidade, claro, foi um caso isolado, mas lembrou o modo Aurélio. É inexplicável, Roberto. Não dá para entender. Eu não conseguia entender o que aconteceu ali, porque aquela postura, inclusive no segundo tempo, o time não mudou o bastante para realmente convencer o torcedor e conseguir a vitória. Agnaldo Neto. Ele fala, em relação à suposta qualidade técnica superior do Flamengo, a temporada atual vem mostrando que um time mais vale um time bem treinado, entrosado e com convicções táticas claras. Vídeo São Paulo e Flamengo 2019 do que valores individuais. Não. Valores individuais são fundamentais. E claro que juntando com o jogo coletivo, você consegue futebol mais próximo do ideal. Agora, o São Paulo já errou muito com o seu atual técnico. Ele teve várias oportunidades de errar. O atual técnico do Flamengo, nos primeiros erros, já querem que ele vá embora. Né? E agora está acertando. E ainda não foi campeão. Né? Se for campeão, vai ser coroado de êxito. E se não for campeão, o que vão falar do técnico Fernando Diniz? Muitas avaliações precipitadas. Nós temos que esperar para elogiar e para criticar. Kleiber Figueiredo. Um abraço, saudações para você, obrigado pela sua participação. Ele fala aqui que sempre gostou dos meus comentários sobre Fórmula 1 e gostava do antigo programa da ESPN, o Limite, no caso, está falando, né, com o Flávio Gomes e João Canalha. E pergunta se eu acompanho a Fórmula 1. Muito pouco hoje, Kleber. Hoje, até por falta de tempo, por vários afazeres profissionais, eu não consigo acompanhar algumas modalidades que eu acompanhava com maior interesse e maior dedicação. E a Fórmula 1 é uma delas. E eu não pretendo comentar a respeito do assunto, porque acho que hoje eu estou voltado mais para o futebol. Eventualmente pode até acontecer, mas não é algo que esteja nos meus planos, porque a vida me levou para cuidar de outros assuntos, outras preocupações profissionais e a mesma coisa que aconteceu com a NBA, que eu acompanhava demais a NBA no final dos anos 90, na virada, especialmente nessa época, né? Virada para o começo de 2000. E hoje eu nem vejo, porque não consigo, não dá tempo, jogos de madrugada, muitos afazeres, o dia tem 24 horas, não consigo dar conta. E aí eu priorizo aquilo que é o meu trabalho hoje, que é a minha ligação com o futebol e tudo que eu faço, inclusive aqui o canal. Froilan Filho. Poderia comentar a importância de dar continuidade no trabalho do técnico. Quando o São Paulo perdeu o primeiro assalto, todos queriam a saída do Diniz. Hoje é o melhor time do brasileiro, com muitos dizendo que tem o melhor futebol do Brasil. É isso. A questão é o seguinte: você tem que insistir com o técnico quando você percebe que o trabalho está ruim, mas vai ficar bom. Entendeu? Quando tem algo acontecendo. Está ruim o quê? O resultado não foi bom, o time ainda fraqueja, ainda não atingiu a maturidade, mas você percebe uma evolução, uma perspectiva. E aí vale a pena insistir. Quando você vê que não vai sair nada dali, meu amigo, pode trocar de técnico. E ele fala aqui que o Ceni sofre pressão com menos de 2 meses de cargo. O que seria do São Paulo se a diretoria tivesse cedido as pressões? Pois é, houve muita pressão. Uma das razões pelas quais não demitiram o Diniz, na minha opinião, é que não tinha opção no mercado. E aí seguraram. Mas muita gente queria a saída dele. E se ele não for campeão, vão querer de novo. Não, pode esperar. Pode esperar. Gabriel Barros. Já surgiu o primeiro boato de que algumas declarações do Ceni caíram mal na diretoria. Com tanto tempo para treinar, uma clara evolução do time de um jogo para o outro, como fica a situação do técnico para a próxima temporada. De novo, a temporada não acabou. Como posso falar, faltando 12 jogos, o que vai acontecer na próxima temporada? É adivinhação. E essa história de cair ou mal, não sei o quê, isso é muito mimimi, muita onda de gente que quer implantar o terror, entendeu? Por interesses políticos, muitas vezes. Eu não daria ouvido para esse pessoal. Renan Araújo. A falta de torcida nos estádios afeta o espetáculo e o desempenho de qualquer time. O Flamengo mais afetado, o palco da Chico e da Francisco. Eu acho que todo mundo sai perdendo. Todos os times gostariam de ter suas torcidas. Os que têm mais torcida talvez sintam mais, mas não só o Flamengo. Pedro Igor De Angeli. Ele elogia aqui o canal. Ele fala que sai um pouco ele fala quais são as bandas de heavy metal favoritas. Ele fala da live com o Dudu Monsanto sobre heavy metal, foi muito legal. Olha, eu gosto de várias. Eu gosto de Led Zeppelin, eu gosto de Motorhead, eu gosto de Metallica, eu gosto de Megadeth, eu gosto de várias bandas de heavy metal. Eu gosto de Judas Priest, gosto muito. E ouço bastante aqui. Ouço bastante. Quando eu estou trabalhando, é muito comum ficar aqui ouvindo músicas e o metal eu ouço bastante. Eu gosto bastante. Eu acho que ajuda, inclusive, traz uma energia boa para a gente trabalhar. Faz bem. Acho que faz bem. Mas, enfim, aquela live foi bem legal com o Dudu Monsanto, é outra dica para quem
Estava falando sobre lives diversas, a com o Dudu falando sobre bandas de heavy metal, bandas de rock e futebol, foi muito maneira. Alex Souza de Azevedo, eu acho que, primeiro, cara, o River Plate está descansado, né? O River Plate está descansado, está jogando só um torneio que é super secundário, e o Palmeiras envolvido em outras competições. O Palmeiras não tem jogado bem. Eu imagino que o Palmeiras vai jogar fechado, tentando usar a velocidade de contra-ataque e dar a bola para o River Plate. Eu acho que é isso que ele vai fazer. Talvez ele não tenha muitas opções além dessa. Agora, se fracassar essa estratégia no jogo de ida e tiver que assumir o jogo no jogo de volta, ele vai ter muita dificuldade, imagino, o Abel Ferreira. Mas acho que no primeiro momento, acho que o Palmeiras vai ter que jogar de uma forma reativa, que é a maneira como o time tem saído melhor, né? Partindo do princípio de que o River Plate vai ficar com a bola e vai tentar agredir, vai tentar jogar. Vai ser um tremendo confronto, né? Enfim, mas eu acho que o caso específico do Palmeiras passa muito também por uma evolução que não aconteceu no ritmo que se imaginava. Vamos ver agora se o time vai dar uma virada de ano e virar o fio e encontrar um futebol que se espera. O time está treinando, vai jogar com a América e tal, né? Vai estar se preparando, vamos ver se vai andar. Esse jogo agora do Red Bull Bragantino, por exemplo, não foi nada bom, né? Humberto Tavares, você acredita que o estadual possa ser uma pré-temporada para o time titular, para avaliar garotos? Pode sim. Se assim, aproveitaria Michel e Vitinho para incorporar o time? É uma possibilidade sim, sem dúvida alguma. Acho que o estadual deveria ser visto mais ou menos dessa maneira. Rodolfo Monteiro, você acha que o time do Flamengo está desgastado e necessita de uma renovação para 2021? Acho que isso tem que ser visto, como eu falei há pouco, Rodolfo, depois de terminar a temporada. Antes de acabar a temporada, acho que é muito precoce para a gente fazer avaliações. Não, o filme não acabou, né? Vamos esperar para ver. Não só questão de título, não, como o time termina jogando. De repente você não é campeão e termina jogando bem, né? Glaidemir Rezende. Será que o desdobramento de Rogério Ceni pela estrutura do Flamengo, pelo elenco estrelado, está impedindo que ele faça uma cobrança mais enfática? É possível, mas será que é questão só de cobrança? Esporro vai resolver? Não sei. Não sei se é uma questão só de esporro. Será que não está muito amigo dos jogadores? Não acho que seja isso, não. O jogo do Fortaleza deixou sem impressão, mas o jogo do Bahia não foi essa sensação que ficou para mim. O Felipe Simões Correia Alves. Ele fala aqui que assistiu novamente os comentários que eu fiz depois do 7-1 e achou interessante eu mencionar que já em 98 tinha sido um sinal de que o Brasil ficou para trás. Olhando 2002 com os olhos mais críticos, vemos uma seleção com ótimos talentos individuais, mas que aos trancos e barrancos venceu. 2006 a mesma coisa sem vencer. Minha pergunta é, quando foi que o nosso estilo bora para cima, autoajuda, preparo físico começou a dever? No Brasil, o próprio Vanderlei Luxemburgo fez muito em cima da autoajuda, trocando de posição, jogadores e tal. Esses dias você disse que treinadores de time de júnior muitas vezes estão mais avançados nos pensamentos e ficam chocados com os treinamentos de profissionais. O que falta para darmos o próximo passo? Estudo, Felipe, espaço para pessoas que estão chegando no mercado e cobrança junto aos mais experientes para que eles apresentem inovações e sejam sempre sintonizados com a evolução do futebol. A mesmice do passado que deu aqui para consumo interno e até em Copas do Mundo pelo talento do jogador brasileiro, isso não basta mais não. Passou essa época, quem não entender isso fica para trás e o futebol brasileiro vai ficando para trás em função disso também. Rodrigo Bruni, pergunta como analisa a diferença de cultura do Brasil em relação à Europa a respeito da alta rotatividade de treinadores. Olha, lá também tem uma rotatividade grande, mas acho que aqui é pior. Assim, os próprios torcedores alimentam isso no Brasil, Rodrigo. Né? O Rogério Ceni está lá há pouco tempo, tem gente que quer ser demitido, queria um Domi demitido no dia que ele chegou. O Diniz está agora na crista da onda, mas queria uma demissão dele. Então, a cultura não é só do futebol, não. Ele é do futebol, envolvendo até o torcedor. Todo mundo, todos envolvidos. Muito complicado. Armando Pereira, visivelmente o ambiente político do Flamengo está tendo muita influência no trabalho do departamento de futebol. Acho possível ainda ter tempo para fazer uma blindagem? É urgente e necessário. Não sei se vai acontecer. Tainan Zorzal, perdão. A torcida pegou muito no pé do Gustavo Henrique e Léo Pereira nesse ano. Você acha que ainda dá para demonstrar um bom futebol? Sim. E acho que os últimos jogos do Gustavo Henrique não foram ruins. Caio Pimenta, você acha que o Palmeiras deve utilizar o Borja na fase final da Libertadores, levando em consideração que o Luiz Adriano se machuca com frequência? Eu acho que tendo condições de utilizar em qualquer competição, eu teria o Borja no elenco. Já que é do clube, podendo escrever, podendo usar, por que não? Denise Cunha de Azevedo. É verdade que existe uma insatisfação dos medalhões com os garotos da base? Não sei dessa fofoca, não. Por isso não coloca o Ramon, opta pelo João Lucas. Eu desconheço isso, Denise. Eu não posso falar sobre uma coisa que
que eu desconheço. E esse tipo de fofoca, tudo. Mas quando não tem informação nenhuma a respeito, eu prefiro não falar nada. Se eu tenho informação, eu falo. Mas desconheço isso. O Michel Zocatelli da Rocha não entendeu a entrada do João Lucas ao invés do Mateuzinho. Ele acha que não tem postura para jogar no Flamengo, no jogo de sábado. Né? Eu também acho que o Mateuzinho deveria ter entrado, também não entendi a entrada do João Lucas. Francisco Alberto dos Reis Salustiano. Ele é de Boa Vista, Roraima. Acompanha o trabalho há mais de 5 anos, o trabalho que a gente desenvolve. Muito obrigado pela sua mensagem. Obrigado. Vamos nos conhecer um dia, por que não, Francisco? Você acredita que o Senna vai ser o técnico para a temporada 2021? É o que eu falei há pouco, Francisco. Ainda não acabou a temporada atual. Como é que a gente vai avaliar um trabalho que não terminou nem a temporada? É isso. Quero agradecer também a mais pessoas que escreveram aqui, que não vou conseguir responder hoje. Vinícius Macedo. Rapidamente, ele fala aqui da campanha do São Paulo. Suportou a pressão, elogia que o Raí está dando certo. O Raí fez muita bobagem, né? Muitas contratações erradas, agora está dando certo. Vamos ver como é que vai até o final. O Marcos Vereoli, em Salt Lake City, nos Estados Unidos. Ele fala aqui dos técnicos, fala da defasagem técnica, e pergunta por que não se fala disso na mídia brasileira, se a solução aumenta a educação acadêmica dos técnicos. É um problema estrutural do Brasil, Marcos, não é só dos técnicos, não. Acho que o problema passa por aí. Gente, esse foi mais um Pergunte ao Mauro César. Teremos mais nos próximos dias. Fiquem ligados e continuem participando. Fiquem atentos à comunidade. Compartilhem aí o conteúdo quando ele fica disponível depois para quem não é membro. Eu coloco sempre esse vídeo para os membros, depois abro para todo mundo, até para que vocês possam compartilhar com seus amigos e falar, olha, Mauro respondeu minha pergunta lá e tal, está no minuto tal, está em tanto tempo do vídeo. E aí a galera vai compartilhando. Se vocês estão curtindo o clube de membros do canal, falem com os amigos, recomende. Vamos fazer o canal cada vez mais forte. O canal precisa muito da ajuda de todos aqueles que gostam do nosso trabalho, e agora mais do que nunca. Muitas novidades virão por aí e eu conto muito com vocês. Muito obrigado mais uma vez aí pela participação, pela força, pelo apoio. Desculpe aqueles que eu não consegui responder dessa vez. Eu respondi 38 perguntas no primeiro. Hoje nem sei quantas eu respondi, vou contar agora. Mas quero dizer para vocês que está sendo uma experiência muito legal o Clube de Membros. E teremos no dia 31 a segunda live. Atenção, dia 31, a segunda live Mesa Redonda com Mauro César. Dia 31, 11 da manhã, a segunda live Mesa Redonda com Mauro César. Então, os primeiros que entrarem no chat, integrantes, nem pífio nem patético, que colocarem seus e-mails, eu só vejo e-mails, os outros não vão ver e-mail, fiquem tranquilos, vão receber logo depois, nesse e-mail que vão ali escrever, vão ali registrar, o link para participar da live e em que momento devem entrar. 3 integrantes, mais 3 e mais 3. Cerca de 20 minutos cada etapa de mesa redonda, cada bloco, né? E 9 mais 9 participantes nesse dia 31 de dezembro para fechar o ano com chave de ouro, o Clube de Membros bombando. Muito obrigado a vocês mais uma vez, tá? E vamos em frente. Novidades virão, inclusive no Clube de Membros. Saudações.